Seja bem-vindo ao programa 1689, Exposições Teológicas e Pastorais. Eu sou o pastor Marcos Paixão, fundador do CHTB, presidente do Seminário Batista Confessional do Brasil e pastor na Igreja Batista Bom Samaritano, em Teresina, Piauí. Você está ouvindo um programa que faz parte do conteúdo do CHTB em podcast. O programa de hoje está baseado no capítulo 20, parágrafo 2º da Confissão de Fé Batista de 1689 e tem por título O Destino das Pessoas que Morrem Sem Conhecer o Evangelho. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, Jesus disse: "Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela." A observação final de Jesus neste versículo é assustadora. O número de pessoas que serão condenadas eternamente ao inferno é gigantesco, pois muitos são os homens que estão caminhando na larga estrada da morte e estão entrando pela porta larga do inferno. Os que seguem nessa larga estrada da morte são aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo. Nesta passagem do Evangelho de Mateus estão incluídas todas as pessoas que negam a Cristo e que se rebelam contra o Evangelho. São aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Não há salvação sem o Evangelho. Mas o que vai acontecer com aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? O que vai acontecer com os povos cuja palavra de Deus jamais foi pregada? Que destino estará reservado para as tribos indígenas mais fechadas à civilização, ou os povos mais primitivos da terra, e toda aquela multidão de almas que jamais teve a oportunidade de ouvir qualquer coisa da mensagem bíblica? O que vai acontecer com a multidão de almas que vive no Oriente Médio, onde a Bíblia é proibida em muitos lugares? Qual o destino de centenas de milhões de chineses, africanos, norte-coreanos e tantas outras pessoas que estão presas em regimes comunistas ou islâmicos que negam a entrada de missionários cristãos e proíbem a entrada de Bíblias? Sem o Evangelho, todos igualmente perecerão. Alguns argumentam que essa multidão não tem culpa e que Deus não poderia condená-los por isso. Todos pecaram, é o que diz a Escritura. Se não conhecerem a Cristo, o único Salvador, todos perecerão. A Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 20, parágrafo 2º, expõe uma doutrina muito negligenciada: o alcance da graça da salvação pelo Evangelho. Ouça o que diz esta doutrina. Essa promessa de Cristo e da salvação por meio dele é revelada somente pela palavra de Deus. Nem as obras da criação ou providência, com a luz da natureza, desvelam a Cristo ou a graça por meio dele, nem mesmo de uma forma geral ou obscura. Muito menos os homens destituídos da revelação dele pela promessa ou evangelho poderiam ser assim habilitados para alcançar a fé salvífica ou o arrependimento. Primeiro, observe que somente a Bíblia revela Cristo e a sua obra salvífica na cruz do Calvário. Cristo vir ao mundo, Cristo obedecer fielmente toda a lei de Deus, sem jamais pecar, Cristo morrer como um substituto de pecadores, pagando o preço pelo pecado do seu povo. É isto que a Bíblia chama de Evangelho. Além da Bíblia, não existe nenhuma outra fonte que revele o Evangelho. A criação não tem nada para dizer sobre Jesus Cristo e a sua morte na cruz. Os céus, as montanhas, as florestas, os mares, o sol, a lua, as estrelas, nada na criação comunica qualquer coisa sobre o Evangelho.
O apóstolo Paulo disse que a criação deixa todos os homens indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1, versículo 20. Apesar da criação revelar Deus e seu poder, ela nada fala sobre Cristo e a salvação. A revelação de Deus por meio da criação é suficiente para condenar o homem, mas insuficiente para conduzi-lo a Cristo e a salvação. Existem muitos cultos naturalistas em nossos dias. A terra é cultuada, a mãe natureza, a grande Gaia. Seus seguidores queimam incenso, vivem uma forma de vida naturalista, são contra o desenvolvimento tecnológico, integram movimentos ecológicos, acham que tudo que é necessário para a humanidade é preservar e cultuar o planeta, mas todos perecerão igualmente sem Cristo. Em segundo lugar, se não temos a Bíblia, não temos nenhuma revelação acerca de Jesus Cristo e, portanto, não temos o Evangelho. E sem Jesus Cristo não há nenhuma esperança de salvação para qualquer pessoa. Não existe esperança para o homem se ele não conhecer o Evangelho de Jesus. Ele jamais poderá ser salvo se não tiver acesso ao Evangelho. É impossível que uma pessoa chegue à fé e ao arrependimento sem o Evangelho. Não tente se enganar sobre isso. Não existe salvação sem a pregação do Evangelho, sem Cristo, sem os sofrimentos do nosso Senhor, sem a sua obediência perfeita, sem a sua morte na cruz. Estas coisas precisam ser anunciadas, pois elas são o Evangelho. E há muita clareza na Bíblia sobre esse ponto. Atos capítulo 4, versículo 12, a Escritura diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz: "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas." Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: "Senhor, quem acreditou na nossa pregação?" E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que os batistas que elaboraram a Confissão de Fé de 1689 estão afirmando no capítulo 20, no parágrafo 2º, é que todos os povos que morreram sem jamais terem tido acesso à revelação de Jesus Cristo, ao Evangelho, seja por meio das promessas ou da própria Escritura, pereceram eternamente. Não somente os homens que negam o Evangelho serão condenados ao inferno, mas também todos os povos que jamais ouviram sobre Cristo. E assim, todos que morreram no dilúvio global registrado no livro de Gênesis pereceram não somente nas águas, mas foram lançados nos tormentos do fogo eterno do inferno. Tanto os que recusam o Evangelho, quanto os que o desconhecem totalmente, ambos perecerão na eternidade. Todos os povos da terra, desde as tribos indígenas mais primitivas do passado, que jamais tiveram qualquer contato com a palavra de Deus, até os povos contemporâneos que são privados da palavra por qualquer que seja o motivo,
todos igualmente perecerão na eternidade. Todos serão condenados ao inferno, pois jamais ouvirão a graça do Evangelho, jamais serão chamados a vir a Cristo, jamais ouvirão qualquer coisa do Espírito Santo. Toda pessoa que morre e que jamais ouviu a mensagem do Evangelho, o único destino que lhe está reservado é o eterno sofrimento. A graça da salvação só é manifestada mediante a pregação do Evangelho, e o Evangelho só está revelado na Bíblia. Essa realidade chocante deve nos levar a refletir sobre a importância da Bíblia. Ela é indispensável para a salvação dos homens. Sem a sua mensagem, todos os povos da terra perecerão. Onde a mensagem do Evangelho pelas Escrituras não chegar, não haverá salvação. Deus salva os pecadores pela loucura da pregação bíblica. Como os perdidos poderão crer em Jesus se Jesus não for pregado para eles? Como conhecerão a Cristo se não conhecerem a Bíblia? Essa é uma chamada clara para a evangelização de todos os homens. Essa doutrina deve impulsionar todos os corações que foram remidos pelo Senhor Jesus a evangelizar. Só há luz e esperança ao mundo se o Evangelho for pregado, se a mensagem de Jesus Cristo for pregada em toda a terra. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo acompanha a pregação e direciona para despertar todos que são de Cristo. O Espírito Santo aplica os benefícios da obra de Cristo aos homens chamados. Eles são transformados em novas criaturas, recebem o dom da fé e do arrependimento, andam em santidade, em obediência ao Senhor Jesus. Mas tudo isso só acontece por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, da Bíblia. Foi essa convicção que despertou muitos missionários do passado. Homens como David Brainerd, William Carey, David Livingstone, Adoniram Judson, Hudson Taylor, todos eles tinham uma única convicção: se o Evangelho não for pregado para estes povos, todos morrerão sem Cristo, todos estarão eternamente perdidos e condenados. Saber disso deve pôr fim a toda a sua negligência em relação à evangelização e à obra missionária. Não espere pelos outros. Faça você mesmo o que você pode fazer. E você pode fazer muito. Você pode orar pelos missionários que levam a mensagem do Evangelho. Você pode contribuir para sustentar os missionários a serviço de Cristo. Ou quem sabe, você mesmo pode estar sendo chamado para ser um missionário e levar o Evangelho de Jesus e o conhecimento do Salvador para muitos homens.